Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? O evangelista Marcos, ao narrar o seu evangelho, tem a preocupação de responder a esta pergunta: quem é este Jesus? E página por página, passagem por passagem, nós vamos encontrando a resposta: quem é este Jesus? Hoje nós contemplamos Jesus que entra no barco, do barco ensina as multidões, falando em parábolas. No barco convida os discípulos a passar para outra margem. Já é noite, cansado por aquele dia tão intenso, Jesus, lá na parte de trás do barco, deita num travesseiro. Não vê mais nada, não escuta mais nada. O barco é sacudido pela ventania, uma tempestade levanta águas para cima e para baixo, enche a barca de água e Jesus dorme. Os apóstolos, aos poucos, ficam nervosos, espantados, angustiados, medrosos. Sacodem Jesus, acordam Jesus, desesperados, dizendo: Mestre, nós estamos perecendo e tu estás aí dormindo. Tu não te importas de nós, tu não estás vendo o que está acontecendo aqui e tu fica aí. E Jesus se levanta. Este gesto de levantar-se nos lembra quando Jesus ressuscita e levanta dos mortos. Se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E logo o vento cessou. Aquela tempestade se transformou numa grande calmaria. Jesus olhou para os discípulos e os chamou de medrosos. Por que sois tão medrosos? Questionou a fé deles. Ainda não tendes fé? Vocês não estão confiando em mim? E eles ficaram mais apavorados ainda. Quem é este? Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos, você imagina agora que você está naquele barco, que você também está passando para outra margem. Queira ou não queira, todos passamos. Tem alguém que diz que ele não vai passar, mas vai ter que passar. A vida é uma passagem. Ninguém fica aqui eternamente, não. Nós ficamos aqui alguns dias, alguns anos. Quando é que vai acontecer esta passagem? Alguns já passaram hoje, tá? Outros ontem. Alguns estavam até preparados para a passagem, porque a doença, diversas circunstâncias, os levaram quase a ter consciência da passagem. Enquanto falo, olho a fotografia de Dom Vicente lá na parede e lembro quando ele, o dia 13 de abril, fez questão de vir aqui. Foi um momento para mim inesquecível. Eu percebi que ele queria me dizer alguma coisa. E depois começou a falar e tudo isso. Entendi que aquele era um momento de despedida.
Mais claro ficou depois, o dia depois que ele faleceu, quando o motorista dele me ligou e disse: Dom Carlos, aquela segunda-feira, Dom Vicente amanheceu repetindo para mim: liga para Dom Carlos que eu preciso hoje me despedir dele. Repetiu diversas vezes. E quando saiu daqui, entrando no carro, falou para o motorista dizendo: agora eu já me despedi de Dom Carlos, procuro uma passagem para eu ir me despedir dos meus irmãos em Belo Horizonte. Foi ao encontro da morte consciente, sem se deixar amedrontar pela morte. Foi ao encontro da morte com uma grande fé em Jesus, porque naquela tardinha aqui ele só falava disso, de como Deus o tinha abençoado, de como tinha sentido a presença de Deus ao longo de uma caminhada difícil, pesada, em tantos momentos de sofrimento, esta presença de Deus que acompanha. Meus irmãos, antes ou depois todos temos que passar. Alguém está preparado, outros não. Às vezes chega de repente esta hora, um acidente de moto, de carro. Meus irmãos, não podemos não passar. Coitado aquele que passa e quer passar sozinho. Aquele que rejeita Deus em sua vida e diz: eu não preciso de Deus, Deus não existe, eu me viro sozinho. Coitado. Para quem passa sozinho, a morte é o fim de tudo. Nada mais tem sentido. Os apóstolos naquele dia, diz o evangelista Marcos, levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Nós precisamos levar Jesus conosco. Na verdade, Ele nos convida a passar. Vamos passar para outra margem. É Ele que nos convida. Ele está conosco. Ele nunca nos deixa. Mas nós devemos ter consciência que nesta travessia da vida não estamos sós. Temos que levá-lo conosco. Os discípulos o levaram consigo. Mesmo se na hora do furacão tiveram a impressão que a presença de Jesus lá no barco não ajudava em nada, porque ele estava dormindo. Para que serve um Jesus que dorme? Nós precisamos de um Jesus acordado, vivo. Mas, meus irmãos, quando é que Jesus de fato dormiu? Não foi só naquela hora, naquele barco. Aqui o sono de Jesus nos fala da sua morte. Foi exatamente na hora da sua morte que, aos olhos dos discípulos, Jesus se tornou o grande ausente. A hora mais trágica, a tempestade maior na vida dos discípulos, foi quando prenderam Jesus, quando o condenaram à morte, quando carregaram nele a cruz e depois o crucificaram lá no Calvário. Até então ainda esperavam que ele pudesse dar um sinal de sua grandeza, de seu poder, mas ficou calado, ficou sem se mexer, se deixou vencer pela morte, se deixou vencer por este sono da morte e foi enterrado. Aquele foi o instante mais trágico. Eles tinham colocado
suas esperanças, expectativas, anseios em Jesus, tinham deixado mãe, pai, família, tudo por causa dele. Agora este Jesus está lá morto. Não faz nada. Ele não está vendo o nosso desespero, a nossa agonia. Foi exatamente naquela hora, quando aos olhos de todos Jesus estava morto, foi naquela hora que ele mostrou a sua força, a sua grandeza. No terceiro dia, no amanhecer do terceiro dia, no primeiro dia da semana, Jesus se levanta do túmulo dos mortos. Aqui vemos Jesus ressuscitado, que sai lá dos infernos, trazendo consigo Adão e Eva, o homem e a mulher, a humanidade toda que está perdida, tirando lá da tempestade da morte cada homem que parece ter sido engolido pela morte. Jesus não dorme. Ou se ele dorme, é para poder manifestar com mais força a sua grandeza e o seu poder. E este Jesus que se levanta, manda a morte se calar, diz à morte: silêncio, cala-te. Tu, morte, não tem mais a última palavra. Quem é este que manda na morte, que vence a morte? Este é o Senhor, no qual nós devemos colocar a nossa confiança. Este é o nosso Deus, aquele que não nos abandona. E depois nós vamos dizer: tu não te importas. Quem se importou mais de nós? Quem veio ao nosso encontro? Quem demonstrou de fato de nos amar? Será que você encontra alguém que nos amou mais do que Jesus? Quem deu a vida por nós? E deu a vida por nós não porque merecíamos, porque éramos todos pecadores. Meus irmãos, este Deus se fez solidário conosco no nosso pecado. Desceu até o nosso pecado. Desceu até a experiência mais trágica que o homem faz. Ele está perto de nós na nossa tragédia, na nossa morte. Dizer que Deus não se importa conosco é quase que uma blasfêmia. Mas Deus permite que você diga que Ele não se importa com você. Porque tem horas em que o coração da gente fica tão angustiado, desesperado, que tem a impressão que Deus está calado. Quando chega, de repente, a notícia que alguém de casa faleceu no trânsito desta BR, quando descobre que um dos seus familiares é atingido por um câncer maligno, quando uma crise familiar invade o matrimônio de um casal e os dois não conseguem mais o diálogo, não conseguem se entender naquela tempestade terrível que atinge também os filhos e se sentem totalmente desnorteados, jogando de um lado e do outro. Quando alguém perde o seu trabalho e não encontra perspectivas para poder sustentar a sua família, quando você, por causa da fé, como certos cristãos lá da Síria, do Iraque, é perseguido pela fé, é morto pela fé, quando imaginamos aqueles nossos irmãos que por causa da guerra têm que fugir de suas casas, de suas terras, e são milhares que migram. É claro que nestas horas pode surgir de dentro quase que uma prece desesperada, uma prece até de revolta. Meu Deus, onde tu estás? Por que ficas calado? Por que não diz nada? Deus deixa que você fale também assim.
porque ele também passou por este pavor. Quando se aproximou a hora de sua morte, Jesus teve medo. Ele também se dirigiu ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esta tempestade, afasta de mim esta hora. Mas sendo que este filho tinha uma confiança plena no Pai, disse: não a minha, mas a tua vontade. Jesus se entrega nas mãos do Pai, dorme, se abandona na mão do Pai mesmo diante da morte. Sabe e confia que Deus não vai abandoná-lo. E de fato Deus irá ressuscitar o seu filho, porque ele foi fiel. Deus não nos abandona. Agora Deus também não nos tira das dificuldades. Se vocês querem seguir o Jesus verdadeiro, saibam que Ele não vai tirar de você as dificuldades da vida. Deus não usa uma mágica. Tem pregadores aí que prometem 1000 maravilhas, um Deus mágico, milagreiro, curandeiro. Não é bem este o Jesus que nos é apresentado pelos evangelhos. É outro. É o Jesus que se faz pequeno, último, que apanha, que morre, que faz a vontade do Pai, que confia no Pai. Meus irmãos, vamos confiar no amor do Senhor. Peçamos que Ele aumente a nossa fé, porque sim, tem horas que parece que a nossa fé vacila. E Ele pode nos dizer: ainda não tendes fé? Fé é nos entregar nas mãos de Deus. E quem se abandona na mão de Deus não cai no vazio. Não cai no vazio. Ele nos segura. Sobretudo, nos segura na hora da grande e decisiva passagem da nossa morte. Ninguém se deixe levar assim. Vamos todo dia tomar consciência que devemos corresponder ao amor do Senhor fazendo o bem, para estarmos prontos quando Ele vier, ninguém sabe quando e como, para o grande momento. Ele estará conosco, Ele nos conduzirá ao porto, à pátria, à casa, ao banquete, à festa, porque nós estamos aqui só de passagem. Esta não é a nossa pátria. A nossa pátria é outra. De Deus viemos, para Ele voltamos. Ele é a nossa origem, Ele é o nosso destino. Coloquemo-nos, pois, em Suas mãos, confiantes, tendo esta fé que Ele se importa com a minha vida, se importa da minha pessoa, da minha família. Ele se importa sim. Esta confiança nos ajudará a superar todas as adversidades e alcançá-lo no reino dos céus. Amém.